Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um vídeo aqui para o nosso canal sobre fabricação dentro do Odoo. Então a ideia é que, assim como no vídeo passado nós fizemos um vídeo um pouquinho mais avançado sobre inventário, esse vídeo seja um pouco mais avançado sobre fabricação. Então a ideia aqui é explicar para vocês sobre o cadastro dos produtos, sobre as listas de materiais, centros de trabalho, operações, passos dentro das operações, como que funciona o planejamento das operações e custo de lista de materiais, de ordem de produção também. Então, a ideia é fazer realmente um panorama geral de todas as funções de fabricação. Eu não sou um completo especialista em fabricação dentro da Odoo, mas eu acho que esse vídeo vai ajudar a elucidar alguns conceitos aqui para o pessoal que pretende trazer a fabricação para dentro do Odoo. Então vamos lá. Aqui na minha empresa, nós trabalhamos com produtos de ateliê. Então nós fabricamos produtos de ateliê como essa sapateira. Eu até marquei aqui que ela pode ser comprada, mas eu vou tirar a opção de que essa sapateira pode ser comprada, porque essa sapateira ela é na verdade fabricada. Então se a gente vier aqui no formulário do produto, na aba de inventário, nós vemos que a rota dessa sapateira, que é a maneira como eu reponho essa sapateira, é através de uma fabricação. E essa sapateira ela funciona da seguinte forma: eu sempre tenho que ter uma unidade no meu estoque. Se eu não tiver uma unidade no meu estoque, significa que eu tenho que produzir a minha sapateira. Então, o que acabou de acontecer na minha empresa, na vida real? Eu estava lá com a minha sapateira exposta no meu estoque, chegou um cliente e fez a compra dessa sapateira. Já levou a sapateira e agora eu já não tenho mais nenhuma unidade no meu estoque. Então vocês veem aqui em cima que eu tenho 0 unidades no meu estoque e eu tenho aquela regra de reposição da minha sapateira que eu tenho que fabricar quando eu tiver menos de uma unidade no meu estoque. Então foi assim que eu configurei a parte da reposição da minha sapateira. Agora que o meu cliente acabou de levar a minha sapateira, então eu tenho que fabricar. Mas como que eu sei a maneira através da qual eu fabrico a minha sapateira? Todo produto ele tem como se fosse uma receita de bolo, que é a forma que nós produzimos, né, esse produto. Então nós vamos listar quais materiais nós estamos utilizando, quais são os passos que nós temos que realizar para cumprir com essa fabricação, e tudo isso a gente registra no Odoo através de listas de materiais. Eu posso acessar a lista de material do produto sapateira a partir desse botão inteligente no formulário do produto, ou eu venho aqui em produtos, listas de materiais. Então, aqui na lista de materiais, eu digo que para eu produzir uma unidade, né, do meu produto sapateira, eu preciso destes componentes. Eu coloquei que eu preciso 2 chapas de madeira de 1,5 m por 1 metro, 16 parafusos, 8 pregos, 40 centímetros, né, ou 0,4 metros de fita de borda e 100 ml de verniz. Obviamente, se você trabalha no setor de ateliê, tenha em mente que eu não tenho nenhum conhecimento prático nesse setor. Eu não sou um cara do artesanato. Então, essas quantidades aqui, obviamente, na vida real, não devem fazer sentido nenhum. Beleza. Esses são os componentes que nós temos aqui na nossa fabricação da nossa sapateira. Vejam uma coisa, pessoal. Todos esses componentes, eles têm que estar cadastrados na minha base de dados. Porque senão, como que nós vamos colocar eles na lista de materiais? Eles também são produtos da minha base de dados. A única diferença é que provavelmente esses são produtos que nós apenas compramos e nós não vendemos para o nosso cliente final. Mas tenham em mente que tudo é cadastrado como um produto. Perfeito. Então já vimos todos os componentes da nossa lista de materiais. Aqui eu coloco a quantidade que eu vou consumir desses componentes e a unidade de medida que eu estou me referindo a cada um desses componentes.
Ok, já temos os ingredientes então da nossa receita. E agora, o passo a passo da nossa receita, como que ele é feito? Aqui nós temos que cadastrar duas coisas antes de começar a preencher as operações, que são realmente o passo a passo de como nós vamos fazer a fabricação da nossa sapateira. Se eu vier aqui no aplicativo de fabricação e configuração, eu posso ativar centros de trabalho. Né? Primeiro, para você ter esse menu de centros de trabalho, você tem que vir aqui em definições, preencher aqui as ordens de trabalho e está feito. Então aqui no meu menu de centros de trabalho, que eu ganho quando eu ativo as ordens de trabalho, eu vou registrar todas as máquinas da minha fábrica. Então aqui na minha fábrica, no meu ateliê, eu tenho algumas máquinas disponíveis. Eu tenho uma CNC, eu tenho uma coladeira, eu tenho um corte a laser, eu tenho uma furadeira, bem simples mesmo, daquelas de mão, e eu tenho uma estação para eu fazer a pintura, aplicar o verniz aqui na minha sapateira. Entrando em cada um dos centros de trabalho, vocês vão ver algumas coisas que nós podemos preencher aqui. Primeiro ponto. O horário de trabalho do teu centro de trabalho é muito importante, porque nós vamos definir qual é o período do dia que o nosso centro de trabalho opera. E isso é importante para a gente fazer o planejamento das nossas ordens de produção. Então, por exemplo, vamos imaginar que é sábado. Sábado a minha empresa não abre, eu não faço produção. E aí eu decidi mexer no Odoo, eu vejo que eu tenho que fabricar uma sapateira e eu quero fabricar ela agora. Se eu abrir uma ordem de produção e tentar planejar essa ordem de produção, como a gente está no sábado, o Odoo vai te sugerir jogar essa produção para segunda-feira. Porque aqui no horário de trabalho da minha empresa, vocês vão ver que no sábado, então, no sábado, nós não temos nenhum horário de trabalho registrado aqui. Então o Odoo ele leva em consideração o horário de trabalho, né, do teu centro de trabalho para fazer o planejamento das ordens de produção. Se eu estou planejando no sábado, o Odoo vai jogar essa produção só para segunda-feira, que é o próximo dia útil que eu estou trabalhando. Ok. Nós temos aqui informações de eficiência, de capacidade, que dizem qual que é o tempo produtivo de fato da minha máquina e quantos produtos simultâneos eu consigo produzir nesse centro de trabalho. Eu não vou mexer muito nisso agora para não tornar complexo o nosso fluxo. Mas o que eu quero que vocês se atentem aqui é nessa parte de informações de custo. Então aqui no cadastro do meu centro de trabalho, eu posso colocar o custo por hora dele e o custo por hora do funcionário que vai trabalhar nesse centro de trabalho. O custo por hora do meu centro de trabalho envolve consumo de energia, consumo de consumíveis. Então, se eu tiver que engraxar, né, a minha CNC aqui antes dela começar a operar, eu já posso colocar o custo também da graxa, do óleo que eu vou utilizar. Todos os custos de operação do teu centro de trabalho você preenche aqui. Eu coloquei que por hora trabalhada, minha CNC me custa R$ 570. Nós temos também o custo por funcionário, que eu deixei vazio, porque na verdade eu vou cadastrar o custo do funcionário em outro lugar. Beleza. Lembrando que esse aqui é o custo por hora, tá, pessoal? Então vocês têm que fazer o cálculo aí de, sei lá, tempo produtivo da tua máquina, o quanto isso custa em cada hora de trabalho para você. Tá, por que eu deixei aqui o custo do funcionário vazio, sem nada? Porque nós temos lá no Odoo um aplicativo de funcionários, correto? No aplicativo de funcionários, eu cadastro todos os funcionários que trabalham na minha empresa. Então tem o Bruno e tem o Marcos. Se eu acessar o cadastro de cada um deles e vier aqui na aba de definições, eu consigo colocar o custo por hora trabalhado de cada um dos meus funcionários. O custo por hora do Bruno é R$ 12,50. Quando o Bruno estiver trabalhando em cada uma das minhas operações lá do meu centro de trabalho, o Odoo vai pegar o tempo que o Bruno trabalhou, vai multiplicar pelo custo por hora dele e vai incluir o custo do Bruno na minha produção. Então, o cadastro do funcionário
é muito importante também para a gente colocar o custo por hora. E uma vez que a gente coloca o custo por hora do funcionário aqui no formulário do funcionário, você não precisa cadastrar o custo por hora do teu funcionário lá no centro de trabalho. Aquela configuração é útil se você tem vários funcionários trabalhando naquele centro de trabalho e se todos eles têm o mesmo custo por hora. Aí você cadastra só uma vez o custo por hora do teu funcionário lá direto no teu centro de trabalho. E, obviamente, se esses funcionários não operarem outros centros de trabalho. Feita a configuração dos nossos centros de trabalho, nós temos que dizer para o Odoo o que nós fazemos em cada um dos centros de trabalho. Então, o centro de trabalho é onde eu faço e agora eu vou configurar o que eu faço em cada um dos meus centros de trabalho. E para isso eu configuro operações. As operações, pessoal, servem para a gente colocar instruções para os nossos funcionários seguirem e também definir mais ou menos quanto tempo eu levo em cada uma das etapas da minha produção. Então a minha produção aqui da minha sapateira, né, que eu estou vinculando aqui uma operação de corte das chapas à lista de materiais da sapateira, ela ocorre na minha máquina de corte a laser. E eu coloquei que a duração dela é de 5 minutos. Vamos acessar aqui o cadastro da operação de corte das chapas para vocês verem. Então eu coloquei aqui o nome da operação, eu fiz o link dessa operação com a lista de materiais da sapateira, que é a mesma coisa que eu vi aqui na lista de materiais da sapateira, e adicionar uma nova operação, ok? E eu vinculei também que essa operação ocorre no centro de trabalho corte a laser que eu cadastrei ali no passo anterior. O Odoo vai me perguntar, tá, mas e a duração dessa tua operação? Você quer que o Odoo calcule à medida que nós formos registrando essa operação dentro do Odoo, ou você quer definir a duração manualmente? Aqui na minha empresa, a gente já trabalha há 15 anos com ateliê, então eu já sei mais ou menos quanto tempo que dura essa produção. Eu coloquei que eu vou definir a duração manualmente e ela tem uma duração de 5 minutos. Se eu marcasse aqui para o Odoo calcular, eu posso dizer, olha, Odoo, pega uma média de tempo que eu levei nas últimas 10 operações de corte das chapas que estão registradas no sistema. E o Odoo ele vai dinamicamente calculando a duração dessa tua operação. Esse passo, pessoal, é importante porque quando nós formos fazer o planejamento da nossa ordem de produção, o Odoo vai somar o tempo de todas as operações e ele vai estimar o tempo total da tua produção. E aí ele vai fazer o planejamento da tua produção com base no tempo total que ela deve durar. Então, eu vou definir aqui a duração de cada uma das minhas operações, o Odoo vai somar todo esse tempo e quando ele for fazer o planejamento da ordem de produção, ele vai alocar exatamente o tempo total das tuas operações para que aquela produção ocorra. Nós temos aqui um campo de capacidade do funcionário, que eu digo para o Odoo quantos funcionários são necessários para eu realizar essa operação. Então, na minha empresa, todas as operações só precisam de um funcionário. E aqui, olhem que legal. Eu posso colocar um PDF, um arquivo de Google Slides, um texto dizendo como que é o passo a passo do meu corte de chapa de madeira. E aí, o teu funcionário que vai estar realizando essa operação lá no chão de fábrica, ele vai ter acesso a esse passo a passo. Então, se você tiver já um PDF com um procedimento operacional padrão, alguma coisa, você pode anexar ele aqui, ou você pode descrever essa operação por texto mesmo, colocar imagens aqui. É bem dinâmico mesmo essa parte. Dentro aqui das nossas operações, pessoal, eu tenho aqui algo chamado instruções. Então, se eu vier aqui em operações e vier nesse ícone aqui, o Odoo vai dizer para mim mostrar instruções. Essas instruções são verificações que nós temos que fazer ao longo dessa operação. Vocês vão entender melhor no fluxo, mas, por exemplo, na minha lista de materiais, eu coloquei que nós vamos consumir 16 parafusos e 8 pregos. O que acontece será se durante a minha produção o meu operador ele colocar um parafuso a menos ou colocar um prego a menos?
talvez a nossa sapateira ela fique um pouquinho desengonçada. Então, idealmente, o meu operador vai ter que contar quantos parafusos ele consumiu aqui nessa operação. Isso daqui é um exemplo de uma instrução da operação. Eu coloquei aqui que o meu operador tem que registrar o consumo dos parafusos, então ele vai ter que contar cada um dos parafusos que ele colocou e tem que dar 16. E ele tem que registrar o consumo dos pregos. Ele vai contar cada um dos pregos e tem que dar 8 no total. Se der 15 ou se der 7, significa que o meu operador vai ter que buscar um prego, vai identificar onde que está faltando o prego e vai ter que pregar ou parafusar, né? Se for o caso dos parafusos. Para isso, então, que servem as instruções. Na verdade, isso daqui é uma coisa bem dinâmica, assim, é meio integrado com o nosso aplicativo lá de qualidade. Ok, passamos então pelos centros de trabalho, pelos funcionários, pelas operações, pelas listas de materiais. Uma vez que eu vinculo todas essas operações, todos esses componentes, tudo à minha lista de materiais, eu tenho aqui uma visão geral de lista de materiais. Primeiro eu vou explicar para vocês só uma coisa. Aqui na minha empresa, quando a gente vai fazer o corte das chapas, às vezes a gente corta de um jeito a chapa que sobra uma chapa menor que eu posso reaproveitar para produzir outros produtos. Então, essa chapa menor eu cadastrei aqui como um subproduto da minha produção de sapateiras, que eventualmente na minha produção de sapateiras eu posso ou não ter uma chapa de madeira sobrante. Isso daqui não é um item que vai ser consumido, tá? Isso daqui é um item que após a produção ele vai entrar no meu estoque junto com a sapateira. Então, o que vai ser o resultado dessa produção? Eu vou ter o consumo destes componentes aqui e eu vou ter a entrada do meu estoque de uma unidade de uma sapateira e uma unidade de uma chapa de madeira um pouquinho menor aqui. Então, 70 por 50 centímetros. Tá. A aba de diversos aqui a gente pode definir quando que nós vamos iniciar a nossa fabricação, se nós vamos permitir um consumo flexível, então com base na quantidade esperada de nosso consumo aqui, eu posso registrar mais ou menos unidades, eu posso bloquear isso, eu posso permitir isso sempre, ou permitir sempre com aviso, né? Então o Odoo te dá um pop-up aqui na tela falando, olha, você está consumindo uma quantidade diferente da esperada, é isso mesmo que você queria fazer? Posso definir os lead times de fabricação, né, o prazo de entrega da minha fabricação, e também o lead time de separação dos meus componentes. Isso daqui eu não vou mexer para não tornar o nosso processo mais complexo. Eu quero mostrar para vocês a visão geral da lista de materiais, que o Odoo já vai mais ou menos estimar qual que vai ser o custo da nossa lista de materiais. Então, o Odoo ele vai pegar aqui os meus componentes, vai fazer a multiplicação do custo de cada um dos meus componentes pela quantidade que eu pretendo consumir de cada um dos meus componentes, vai multiplicar e ele vai dar o custo de cada componente. E ele vai fazer isso com as operações também. Ele vai pegar o valor de hora do centro de trabalho, multiplicar pelo tempo a ser trabalhado, e ele vai me dar o custo aqui de cada uma das minhas operações, né, o custo esperado. O Odoo não coloca aqui o custo esperado dos funcionários, porque a gente não sabe ainda quem que vai trabalhar nessa produção, né? Aqui no nosso caso a gente tem 2 funcionários, tem o Bruno e tem o Marcos. Então eu vou definir só na hora da produção se é o Bruno ou se é o Marcos que vão fazer aqui essa operação. Só para mostrar para vocês também uma coisa que eu acabei pulando. Todas as operações, elas caem aqui nessa tabela e o Odoo ele vai somar, né, o tempo de cada uma das minhas operações e vai dar o tempo total estimado da minha produção em 46 minutos aqui. Beleza? Ok, pessoal. Essa foi a parte de cadastro, então, da nossa lista de materiais. Nós cadastramos já centros de trabalho, cadastramos as operações, quais componentes vão ser consumidos, cadastramos os funcionários e já vimos aqui uma previsão de custo da nossa lista de materiais. Agora vamos rodar então a nossa produção para a gente ver como que isso acontece no Odoo. Eu cadastrei lá no meu produto, né,
vamos lá, para minha sapateira, eu cadastrei na minha sapateira uma regra de reposição, que eu digo para o Odoo: quando eu tiver menos de uma unidade em estoque, eu tenho que fabricar aqui essa sapateira para eu ter pelo menos uma unidade em estoque. Feito isso, vamos então fazer a produção. Como que o dono da empresa vai checar todo dia, no final do dia, se nós temos ou não uma sapateira em estoque? O Odoo é maravilhoso, né? Nós vamos vir aqui no app de inventário, operações, reposição. Aqui o Odoo vai listar para a gente todos os produtos que estão pendentes de fabricação. Para eu fabricar, né? Fabricação ou compra. Porque até os componentes, né, da nossa lista de materiais, eles vão aparecer aqui se nós não tivermos eles em estoque. Então, como que a gente vai fazer a reposição disso? É só eu vir aqui e clicar em pedido. Se eu tiver vários itens, eu seleciono todos e faço reposição aqui, ordem ou pedir até o máximo. Mas eu vou simplesmente fazer aqui um pedido. Quando eu faço um pedido, o Odoo me gerou aqui uma ordem de produção da minha sapateira, que é a ordem de produção número 1. Vamos a ela. Aqui o Odoo ele já nos vai dar aqui todas as informações que nós cadastramos na lista de materiais, né? A quantidade que nós esperamos consumir. Então isso aqui é um espelho da nossa lista de materiais. Aqui as operações, aqui os subprodutos, tudo certinho. Vejam aqui que eu tenho um botão de verificações de qualidade. Isso acontece porque lá no aplicativo de qualidade eu defini alguns pontos de qualidade. Então eu tenho aqui que no final da minha produção medir a largura da minha sapateira, a altura da minha sapateira, a profundidade, fazer um teste de carga. Eu não vou passar muito pelas configurações aqui da minha verificação de qualidade, né, do meu ponto de qualidade, mas só para vocês também terem ciência de que nós podemos integrar verificações de qualidade com a nossa produção. E ao final da nossa produção nós vemos se o nosso produto está dentro do nosso padrão de conformidade. Voltando lá para o nosso aplicativo de fabricação, vamos então planejar a nossa ordem de produção. Vejam como é simples planejar a nossa ordem de produção. É só vir aqui e clicar em plano. Olhem uma coisa, a data agendada aqui está para hoje às 9 horas. O término programado está para amanhã às 9 horas. Porque lá na nossa lista de materiais, nós definimos que o prazo de entrega da fabricação é um dia. Então, se eu vou começar hoje às 9, eu vou terminar amanhã às 9. Mas olhem que legal. Quando eu clicar em plano, o Odoo, na verdade, ele vai calcular. Por que você precisa de um dia para terminar essa fabricação? Sendo que o total de tempo que você vai levar nas suas operações é 46 minutos. Quando você planeja a tua ordem de produção, o Odoo faz esse cálculo do término programado para você com base no tempo total das suas operações. Agora ele só somou 46 minutos em relação às 9 horas de hoje. Beleza. Eu posso vir aqui também alterar manualmente se eu quiser. Olha, eu quero começar às 8h55. Salvo. E o Odoo deixa você replanejar isso e ele vai calcular aqui o tempo. Eu coloquei às 8h55 porque agora são exatamente 8h55. Então eu fiz aqui o planejamento às 8h55 e 4 segundos de hoje. E o Odoo ele calculou mais 46 minutos, vai dar às 9h41. Show de bola, pessoal! Vamos agora então para o nosso chão de fábrica. Aqui eu terminei a etapa do nosso planejador de produção. Ele também pode designar as pessoas, né? Faltou só esse ponto aqui. Ele vai dizer, olha, aqui é o Bruno que vai fazer, aqui é o Marcos, porque ele é mais detalhista, aqui é o Bruno, aqui é o Bruno, e aqui é o Marcos. Ok, ele já atribuiu também as pessoas que vão realizar cada uma das operações. E lá no nosso chão de fábrica agora, eu vou fazer a visão do nosso funcionário. O funcionário, ele vai estar com o aplicativo de chão de fábrica aberto o dia todo. E aqui ele vai escolher o que ele quer ver. Ele quer ver por estação, ele quer ver só as ordens de trabalho para as quais ele foi designado, ele quer ver todas as ordens de produção
E eu vou marcar aqui duas opções. Eu vou marcar todas as ordens de produção e vou marcar aqui as minhas ordens de trabalho. Uma vez que eu confirmo, aqui em cima aparecem as duas opções que eu selecionei. No painel lateral, pessoal, que está oculto aqui por enquanto, eu vou dizer qual funcionário que está logado aqui, né, no sistema. Então, por enquanto é o Bruno. Mas o Bruno e o Marcos podem trabalhar juntos aqui no mesmo tablet. Então, eu posso ter aqui o login do Marcos também. Eles podem até trabalhar simultaneamente. O Bruno ele tem uma ordem de trabalho a realizar. O Marcos não tem nenhuma. Então, obviamente, o Bruno vai selecionar aqui o funcionário dele, vai vir aqui em minhas ordens de trabalho, e ele pode começar aqui a fazer o corte das chapas. Quando o Bruno clicar aqui, ou num tablet, ele apertar nessa parte cinza superior aqui, do card do corte das chapas, vai começar a contar o tempo. Então vamos lá. Aqui nós começamos a contar o tempo de trabalho do Bruno. Deixa eu abrir aqui numa outra aba a nossa produção para vocês entenderem o que está acontecendo. Então por que o Odoo ele abriu isso aqui e abriu isso aqui em cima? Por quê? Na nossa ordem de produção, nós estamos fazendo o corte das chapas. Está em andamento, certo? Durante o corte das chapas, pessoal, lá na operação de corte das chapas, nós temos aqui as instruções em texto do corte das chapas. Então, tá aqui, as instruções em texto. E eu coloquei, pessoal, nessa parte, uma instrução para o Bruno. Olha, Bruno, você tem que registrar aqui se nós tivermos uma sobra de chapa de madeira após o corte das chapas ou não. Então, essa instrução aqui é do tipo registrar subprodutos. Por quê? Porque a chapa de madeira sobrante, a qual estou me referindo, é aquela chapa de madeira que às vezes, quando eu estou fazendo o corte da chapa maior, ela sobra e outras vezes ela não sobra. Então eu tenho uma instrução aqui para o Bruno, para ele informar para mim se essa chapa sobrou ou não. Beleza? No nosso caso aqui, a nossa chapa não sobrou. O Bruno fez alguma coisa errada aqui na nossa produção e nós não tivemos a sobra dessa chapa menor. O que o Bruno vai fazer? Vai vir aqui e zerar a quantidade da nossa chapa. Ele vai deixar aqui abertas as instruções para ele saber o que ele tem que fazer. E ele pode salvar. O Bruno tem que fazer outra coisa também. Ele tem que registrar a entrada de estoque, o consumo, desculpa, a saída de estoque das 2 unidades da nossa chapa de madeira maior. Para ele fazer isso, é só ele vir aqui e clicar nessas 2 unidades. E caso o Bruno já tenha dito aqui para o sistema, olha, não sobrou nenhuma chapa, e ele quiser ver novamente as instruções, é só ele clicar aqui nessa parte de planilha de trabalho, que aí o Odoo vai abrir só as instruções agora para ele. Beleza? Trabalhamos por 2 minutos e meio e conseguimos concluir o corte das chapas. O Bruno simplesmente vai marcar essa parte como concluída. Agora o Bruno não tem mais nenhuma ordem de trabalho a realizar, porque se vocês forem ver aqui, vamos só atualizar a nossa página. Quem vai fazer agora o acabamento das chapas na CNC é o Marcos. Então o Bruno já não tem nada para fazer agora. O Marcos vai vir aqui no funcionário dele e vai dar o Start. Agora é o Marcos que está trabalhando no acabamento das chapas. Ele vai trabalhar o tempo que for necessário para fazer o acabamento das chapas. E, eventualmente, né, depois de alguns minutos, eu não quero estender muito o vídeo aqui, ele vai concluir essa operação. Agora o Marcos não tem nada para fazer. Quem tem que fazer a próxima ordem de trabalho é o Bruno. E o Bruno, uma vez que ele pega ali os componentes e ele vai de fato começar a trabalhar, ele dá o Start. E novamente, vocês lembram que eu tinha falado que a gente tem 16 parafusos.
Se a gente tiver 15 na nossa sapateira, ela vai ficar desengonçada. Então eu coloquei uma etapa para o Bruno registrar que ele realmente consumiu 16 unidades de parafuso. Depois que ele terminar ali de fazer os furos e parafusar, e depois também colocar os pregos, ele vai ter que confirmar ainda para o sistema, fazer uma segunda verificação de que temos 16 parafusos e 8 pregos. E é aqui que ele vai fazer isso. Se ele colocar 15, tudo bem, o sistema permite. Mas é uma forma dele fazer a contagem. Se o Bruno registrar 15, a sapateira for para o cliente, der problema, o dono da empresa depois pode verificar qual que foi a quantidade que o Bruno registrou. Se ele registrou 15, ele pode chegar, Bruno, o que aconteceu? Ou se ele realmente notar a ausência de um parafuso, aí sim nós vamos ter que investigar aqui mais a fundo o que aconteceu. Mas nós temos essa possibilidade de colocar uma dupla verificação. Então o Bruno registrou os 16 parafusos, os 8 pregos, e agora ele pode concluir a operação. A próxima ordem de trabalho também é do Bruno. Então veja que aqui o Odoo já atualizou para a próxima ordem de trabalho. O Marcos continua esperando. O Bruno então vai dar o start aqui na colagem da fita de borda. Aqui, pessoal, eu fiz uma simulação com um manualzinho em PDF. Então, lá na nossa operação de colagem de fita de borda, eu, ao invés de colocar uma planilha de trabalho em forma de texto, eu coloquei em PDF para vocês verem a diferença. E aqui, abre esse visualizador de PDF e o nosso funcionário pode dar zoom, caso não fique tão bom. Aqui o Bruno também vai ter que registrar que ele aplicou 40 centímetros de fita de borda. Uma vez que ele separou os 40 centímetros, ele já pode fechar essa tela aqui e continuar a operação. Se ele quiser ver o PDF de novo, ele clica aqui na planilha de trabalho e já aparece só o PDF sem essa quantidade que ele separou da fita de borda. Fica mais fácil, né? Fica melhor a visualização agora em tela inteira. Ok, temos todas as instruções aqui, coisa boa. E vamos concluir aqui essa operação. A última operação é a do Marcos. Ela ocorre no centro de trabalho, mesa de pintura. Como é só uma mesa, não é uma máquina de fato, eu coloquei que o custo desse centro de trabalho é zero. É só para eu registrar aqui o tempo que o Marcos trabalhou na nossa aplicação de verniz. O Marcos vai começar a aplicar o verniz, vai começar a contar o tempo. Ele vai ter que validar que ele produziu de fato uma sapateira no final desse processo todo. Uma vez que ele valida, ele também faz o consumo do verniz aqui. E agora olhem que legal, pessoal. O Marcos vai terminar de aplicar o verniz, está aplicando aqui certinho, e ele vai fechar a produção. O Odoo não vai te deixar, porque vocês lembram que nós tínhamos lá no aplicativo de qualidade que fazer uma verificação se a nossa sapateira está de fato dentro do conforme? Então está faltando essa etapa. Eu posso fechar aqui esse erro proposital que o Odoo colocou para a gente, voltar aqui em cima em todas as OPs, e aqui eu vou ter um botão de verificações de qualidade, em que o Marcos vai ter que tirar medidas e fazer um teste com a nossa sapateira. Se eu vier em verificações de qualidade, o Odoo vai te falar, tá, você tem que fazer a medida de largura da sapateira. A medida de largura é essa cota aqui. Tem que dar 105 centímetros idealmente. O Marcos mediu e deu 104. Ele vai validar e não deu nenhum erro, pessoal. Porque aqui eu coloquei uma regra de tolerância. Então a nossa norma é de 105 centímetros, mas na verdade a nossa sapateira pode ter entre 103 e 108. Então, se a gente fizer uma verificação e a nossa medida estiver dentro desse range aqui de 103 a 108, eu posso validar aqui que a nossa sapateira está dentro das conformidades. Mesma coisa para a altura. Vou colocar a altura 105. A profundidade é de 35. Eu vou colocar 36. Mesma coisa. Eu coloquei aqui uma regra, que pode ter até 37 centímetros. Vamos colocar 37 então?
e vamos validar. E agora o Marcos tem que fazer um teste de carga na nossa sapateira. A gente tem uma engrenagem velha ali que pesa uns 10 kg, a gente vai colocar em cima da nossa sapateira, deixar por 10 segundos. Se não ocorrer nenhuma falha aqui na chapa superior da nossa sapateira, a gente pode colocar no nosso estoque, a nossa sapateira está funcional. Se ela desmontar com a carga que está em cima dela, nós vamos reprovar. O Marcos fez então essa verificação, aprovou, e agora, diretamente do chão de fábrica, o Marcos vai fechar a nossa produção. Para finalizar, pessoal, vamos lá para o nosso aplicativo de fabricação. Se eu vier em operações, ordens de produção, não aparece nada, porque nós estamos filtrando só as ordens de produção que estão pendentes. Se eu tirar o filtro, eu vou poder ver a ordem de produção da nossa sapateira número 1, com tudo que nós consumimos, todas as ordens de trabalho com duração prevista, duração realizada, o status, tudo certo. O que eu quero mostrar para vocês é aqui em cima, a visão geral. Na visão geral, nós vamos ter todo o custo da nossa produção. Então vamos ter o custo com materiais, vamos ter o custo com operação do centro de trabalho, tempo de operação do centro de trabalho e custo de horas de funcionários. Então vocês veem aqui, o custo da minha chapa de madeira, se eu acessar aqui o cadastro do meu produto, vamos lá, é de R$ 65,00 para uma unidade. Eu consumi 2 unidades. Portanto, o custo real da minha ordem de produção em relação à chapa de madeira foi de R$ 130,00. Aqui temos as demais multiplicações dos custos dos produtos. Agora vejam aqui, o custo da minha máquina de corte a laser é de R$ 600,00 a hora. Nós trabalhamos alguns minutos. Então nós trabalhamos aqui, trazendo para minutos, 2 minutos e 38 segundos, que dá isso aqui em horas. O Du multiplicou R$ 600,00 por isso aqui em horas, e a nossa operação do corte a laser nessa produção nos custou R$ 26,00. Mesma coisa para as demais máquinas. Aqui é tudo custo de máquina. Inclusive a mesa de pintura, né? A mesa de pintura tem custo zero, porque é só uma mesa. Mas tem o custo do Marcos. E aqui embaixo, sim, nós temos o custo de cada funcionário em cada operação. Temos o custo do Bruno, relativo ao corte das chapas. Esse aqui é o custo da hora do Bruno. Esse aqui é o tempo em horas que o Bruno trabalhou. Deu 55 centavos no corte das chapas, porque a gente só trabalhou por 2 minutos. Mesma coisa o Marcos. Ele tem um custo mais elevado e ele trabalhou menos horas. Então custou só 15 centavos aqui no acabamento das chapas. Na aplicação do verniz, vejam que embora a gente não tenha tido o custo do centro de trabalho, nós tivemos o custo do Marcos. A hora do Marcos é R$ 25,00. Ele trabalhou só alguns minutos aqui, né? Foi, sei lá, 26 segundos. Isso daqui dá 0,0072 em horas. O custo do Marcos na operação de aplicação do verniz foi 18 centavos. Aqui nós temos o custo da nossa sapateira final, foi quase R$ 180,00. Temos o custo dos nossos componentes, temos o custo das nossas operações e o custo total, né, da nossa produção. Aqui no caso o custo total da produção e o custo unitário é o mesmo porque nós só produzimos uma sapateira. Se nós tivéssemos produzido 10 sapateiras, o custo unitário seria 1, multiplicado por 10, daria o custo total da nossa produção. Beleza, pessoal. Eu vou mostrar aqui uma última coisa, eu sei que o vídeo já está bem longo, quase 40 minutos, mas eu vou mostrar uma última coisa para vocês, que é em relação ao custo da minha sapateira. O custo da minha sapateira está zerado, porque eu não coloquei para o Odoo fazer um custo dinâmico da minha sapateira. Mas eu tenho 2 formas de calcular o custo aqui da minha sapateira. Primeira delas, a gente já tem um botão aqui, calcular preço da lista de materiais, que é bem intuitivo. Se eu clicar aqui, o Odoo vai pegar da minha lista de materiais, da minha visão geral, vai aplicar aqui o custo esperado, né, da minha sapateira.
deve dar esse valor aqui. Vamos testar. Exatamente, 309,67. No entanto, a gente viu que a nossa produção, ela custou menos, né? A nossa produção, de fato, final, ela custou cerca de R$180. Eu tenho também uma forma de eu calcular automaticamente o custo da minha sapateira com base no custo das minhas produções. Eu posso fazer isso por custo médio ou pelo método de primeiro a entrar, primeiro a sair. Como que eu faço isso? Eu tenho que cadastrar aqui uma sapateira, uma categoria de sapateira. Então, acabei de cadastrar uma categoria de produto. E dentro da categoria de produto, eu tenho aqui o método de custeio. Eu deixei preço padrão, em que o Odoo ele assume que o custo da minha sapateira é o custo que eu colocar manualmente aqui. Mas vejam que eu tenho outras opções de método de custeio. Tenho o primeiro a entrar e o primeiro a sair, que ele faz dinamicamente. À medida que nós vamos registrando produções de sapateiras, o Odoo vai calculando o custo da nossa sapateira no método de primeiro a entrar, primeiro a sair. E eu também tenho o custo médio, que ele vai fazer uma média das minhas sapateiras que eu tenho em estoque naquele momento. É isso. Então nós também conseguimos automatizar o custo aqui, caso vocês queiram assim. O meu ateliê é pequeno, eu não tenho interesse em fazer isso, então eu vou deixar aqui meu método de custeio como preço padrão. O Odoo sempre dá esse aviso aqui quando a gente muda, né? Porque se você mudar aqui a tua regra de método de custeio, vai impactar na valoração do teu inventário. É isso, pessoal. Foi um vídeo com muitas funcionalidades explicadas, um fluxo de fabricação realizado. Espero que vocês tenham gostado. Espero ajudar vocês aqui com mais esse vídeo. Para vocês verem, o aplicativo de fabricação ele é muito extenso, ele tem muita coisa. Eu não passei por tudo ainda, mas já foi um panorama geral bem interessante aqui. Agradeço então você que ficou aqui até o final do vídeo e nos vemos num próximo vídeo.